Nesse vídeo, eu tenho uma missão muito importante, que é te explicar e te fazer entender como que você pode emagrecer, aumentar a sua energia, ter um corpo mais bonito, mas mais do que tudo, um corpo saudável no curto e no longo prazo, um corpo funcional que performa bem, um corpo desinflamado. Eu já fiz isso em mim, já fiz em diversas pacientes no meu consultório e em mais de 550 alunas que confiaram no meu trabalho e passaram pelo programa Viva ao Máximo. Então, nesse vídeo, eu vou te explicar como que a gente pode resetar o nosso metabolismo, como é que a gente pode atuar na raiz de tudo aquilo que desregula a nossa saúde como um todo e que impede e atrapalha o nosso emagrecimento, mas mais do que isso, leva você a ter uma série de sintomas que você às vezes já foi à procura em médicos, em outros profissionais de saúde, entendendo que você não está bem e teve, né, dito como se estivesse tudo normal, seus exames estão normais e eu tô aqui para te explicar o que que esses sintomas significam, como que você trata na causa, ao invés de só mascarar e silenciar, como que você consegue ter esse corpo bonito, magro, saudável, mas um corpo funcional, um corpo que tem um humor regulado, um corpo que tem energia, um corpo que tem disposição para você viver bem na sua máxima capacidade. Então, fica comigo nesse vídeo que você vai entender a raiz de tudo e eu vou te dar uma verdadeira aula, te explicando coisas que eu não aprendi na minha graduação, que eu não aprendi na minha faculdade, que eu penei, ó, para poder aprender, para poder ajudar a minha filha e a mim mesma e depois conseguir compartilhar isso com diversas outras pessoas. Então, como, Amanda, que você pode resetar o seu metabolismo para desinflamar? Quando a gente fala de resetar metabolismo ele não está só envolvido no emagrecimento. Metabolismo são todos os processos químicos do seu corpo para te gerar energia, para te manter vivo, te manter em equilíbrio. Então, quando a gente fala de metabolismo, a gente também está falando sobre regular seu sono, sobre aumentar a sua energia e disposição, porque não é normal você acordar cansada depois de ter dormido 8 horas por noite, é para você aumentar a sua libido, a sua energia sexual e a sua energia criativa, regular o seu intestino, regular a sua digestão, melhorar a sua saúde da pele, do cabelo, das unhas e principalmente regular os seus hormônios, hormônios de energia, hormônios de apetite, de saciedade, de sono, hormônios sexuais e os tireoidianos. Então, quando a gente fala de resetar o nosso metabolismo, é como se literalmente a gente apertasse um botão no seu corpo para que ele volte à programação original, à programação divina. Porque a verdade é que a gente que desregula essa máquina toda aqui, bagunçando com o nosso estilo de vida, com os nossos hábitos, com a nossa alimentação ruim, a gente vai desorganizando essa máquina que Deus projetou para que funcione na sua melhor forma, na sua melhor capacidade. Então, o reset é um resgate. É como se você apertasse um botão para fazer com que o seu corpo voltasse, né, para essa programação original, para te dar qualidade de vida, para te dar saúde não só hoje, mas no futuro, para poder te afastar de doenças crônicas que podem estar aí batendo na tua porta agora, nesse momento. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E quando a gente fala de inflamação, a inflamação ela é um assunto que ela tá muito em voga na medicina atualmente, porque nós tivemos muitas publicações recentes que surgiram. Então, quando você coloca lá no PubMed ele é o maior portal científico, né, de produção científica da área médica. É internacional. Então, toda vez que a gente quer buscar artigos para, né, entender ali sobre uma medicação, sobre um tratamento, nós vamos nesse portal. E quando você coloca lá o descritor, que é a palavra-chave, né, em inglês, que é inflamação, quase que eu falei errado, inflamação crônica de baixo grau, você vê que existem mais de 190 mil produções científicas. E olha que interessante ali sobre o gráfico de data, né? Essas produções elas aumentaram de forma muito mais recente. Então, de fato, a gente está tendo aí um pico, né, de produções sobre esse assunto, porque entende-se hoje que a base, a causa de qualquer surgimento de doença crônica, seja um diabetes, hipertensão, seja um Parkinson, um Alzheimer,
está relacionado com esse aumento dessa inflamação crônica e a perpetuação dela durante anos na sua saúde. E aí eu quero que você entenda aqui o que é essa inflamação, como que você reduz essa inflamação para que você tenha mais saúde, para que você consiga um corpo mais saudável, mais magro, funcionante, performando bem. Então, só para você entender que isso é um tema muito relevante. A gente tem diversas pesquisas, né, que analisam diversos estudos juntos para poder compilar, e a gente vê que relação de inflamação crônica de baixo grau com doenças crônicas e metabolismo. Então, são assuntos ali que eles estão extremamente relacionados. E vocês vão entender principalmente a questão do metabolismo quando a gente fala sobre glicação, sobre glicemia, glicose, insulina, como tudo isso aí é a nossa grande raiz para entender um processo inflamatório e que está te impedindo de emagrecer. Que às vezes você segue dietas, se alimenta bem e não entende por que teu corpo não responde. Eu tô aqui para te explicar toda a causa disso, tá? Então a gente tem aí diversas pesquisas que corroboram toda essa correlação. E aí, quem que precisa resetar? Será, Amanda, que eu preciso resetar? Será que eu sou essa mulher que estou precisando de ajuda? Se você é uma mulher que se sente cansada cronicamente, estufada, inchada, improdutiva, que está sempre procrastinando, com falta de energia, o reset, ele é para você. Como ele foi para Beth, como ele foi para Thalissa. A Beth, que fez o programa do Viva ao Máximo, disse que em 6 dias que ela estava executando lá o nosso protocolo, ela já desinchou, aumentou a disposição e ainda já tinha perdido 2 quilos, né? Então, porque o metabolismo dela já estava respondendo num reset muito rápido. A Thalissa dizendo como ela estava mais disposta, começando a se sentir bem com ela mesma, menos inchada, empolgada com essa nova rotina. É para você também que acha que come certinho, né? Aquela mulher fala assim: eu como certinho, né? Eu sigo aqui a minha dieta, só que eu não consigo emagrecer, eu não consigo perder essa gordura, principalmente essa gordura localizada, gordura de braço, gordura das costas, a gordura da barriga que fica ali acumulada, parece que não te larga mesmo. E aí você vê, olha o depoimento da Alice, ela fala: eu tô impressionada com os resultados seguindo o Desinflame nível 3, que é o nosso protocolo nível 3 do programa Viva ao Máximo. Eu tô na 3ª semana e a mudança que ele fez no meu corpo, eu nunca tinha conseguido até então, mesmo comendo certinho em acompanhamento com o nutricionista. Enfim, entender o impacto que certos alimentos têm no meu corpo, como manter a glicemia e a insulina baixas, que a gente vai falar bastante, tá? Fizeram toda a diferença na gordurinha do braço e da barriga, principalmente na minha disposição e vontade de doces. Saber o que eu consigo digerir bem e o que não já valeu tudo. Então, olha que interessante, né? Ela aprendeu na raiz e ela executou lá no Viva ao Máximo para poder fazer esse grande reset. Ele é para você que sofre com essa vontade incontrolável de doce no final do dia, que tem aquela sonolência pesada depois do almoço, que chega no final do dia você quer comer até o reboco da parede, que você tá desesperada, né? É um desespero por carboidrato, por pão, por doce, por chocolate, por biscoito recheado. Aqui a gente tem o depoimento da Amanda, dizendo que 5 dias sem açúcar e ela já não sentia mais falta, que ela tá achando isso o máximo, logo ela, que comia doce todos os dias. Então, se você tem essa crença de achar que eu não vou conseguir, isso não é pra mim, é muito difícil, as minhas alunas estão aí pra te mostrar que é super possível quando você faz certo, agindo na causa, na raiz. Ela que chegou a comer doces recheados, né, amendoim, disfarçando de que estava seguindo bem a dieta e que já chorou muito por conta disso, porque isso trazia muita dor para ela. E ela foi seguindo conforme as orientações, 70% no primeiro dia, 90% no segundo dia, até que no terceiro dia ela atingiu seus 100% e estava ali 5 dias, né, sem conseguir, sem ter o açúcar, mas principalmente sem sentir falta. Ou então como a Rosário, que diminuiu vontade de doce, não vive mais faminta, dormia bem e sem acordar a todo momento e não precisava mais do antidepressivo, que é a sertralina, que a pele melhorou e ainda emagreceu quase 5 quilos aí. Então, olha só os resultados desse reset. Ele é para você, mulher, que tem muitos sintomas hormonais, como TPM intensa, baixa libido, intestino preso, ansiedade, celulite em excesso, uma pele opaca, sem viço, sem brilho,
Aqui a gente tem a Thalissa falando que pela primeira vez ela teve uma TPM tranquila, de que ela já tinha perdido 4 quilos, que a celulite estavam diminuindo muito, que isso é um efeito muito nítido do reset metabólico bem feito, e que ela já não sentia mais tanta falta do açúcar. A Beth, que tinha perdido 4,5 kg, não estava mais tomando antidepressivo e tinha melhorado a insônia. E a Ana Paula, esse depoimento da Ana Paula é muito legal, porque a Ana Paula, com 51 anos, passando pela menopausa, que é uma fase extremamente complicada para a mulher do ponto de vista metabólico e hormonal, e ela estava lendo muito sobre assunto, sobre saúde, tentando controlar tudo que ela conseguia, só que nada dava certo. E ela continuava com insônia, com intestino inflamado, com alergia, irritabilidade, baixa libido, né, que foi uma das causas de trazer ela para o programa, fadiga, ressecamento e atrofia vaginal, dor, muitas infecções urinárias, e isso deixava ela longe do sexo e do marido dela. E aí ela, um dia, num domingo, ela soube do programa Viva ao Máximo e resolveu entrar, porque ela já estava assim, né, já tentei de tudo, não tá dando certo, o que custa? Vou tentar. E em 3 meses, né, de muito aprendizado, desafios que permitiram voltar a ser ela mesma, perceber as mudanças no corpo, na mente, mudar a forma de alimentar, controlar o estresse. Ela falou que isso não tinha preço, porque ela conseguiu se encaixar novamente. A libido, como num passe de mágicas, voltou e os sintomas desapareceram sem medicação. E a vida íntima dela ficou infinitamente melhor do que antes. Isso tudo são depoimentos reais de alunas que fizeram o programa, delas que fizeram tudo que eu vou explicar para vocês aqui hoje. Então fica comigo se você se identifica com isso, porque vai valer muito a pena. Ele é para você que já tentou diversas dietas malucas, já usou suplementos e não teve resultados duradouros. Então a gente tem a Késia, né, contando aí que, ela quer agradecer porque ela já tinha feito diversas tentativas de dieta, algumas até malucas, mas todas sem êxito. E com o programa, né, ela fez o nível 3 também, ela eliminou quase 7 quilos, o intestino tava quase, ela botou, ainda não tá 100%, mas tá funcionando todos os dias, e a pele dela praticamente limpa, sem acne, né, a foto de antes e depois dela é bem legal, assim, ela teve um baita resultado. Então, é uma melhora absurda por você corrigir a causa. Tô chocada com o tamanho da mudança. A Adriana diminuiu o peso, medida, mas reduziu o lipedema em 17 dias. Eu tenho a foto da Adriana para vocês verem. Ela fazia acompanhamento com uma nutricionista há 1 ano e ela não tinha tido esse resultado que ela teve em 17 dias. E ela estava mega feliz e confiante. Ele é para você que se sente cansada, que você não se reconhece no espelho, que você quer uma mudança real, natural, mas que seja sustentável, né? Que você consiga manter. Então a gente tem aqui as fotos para vocês verem, Essa é a Aline, perdeu 7 quilos em 30 dias. Essa é a Rogéria, que foi do manequim 40 por 38, teve muita redução da gordura abdominal, mas principalmente do estufamento, né? Da melhora do intestino. Aqui da Diana, que perdeu 7 quilos em 60 dias. Da Ulane, isso a barriga toda aqui, não é só gordura não, tá? Isso é desbiose também. Então, além da gordura, porque você vê o braço, né? Mas tem desbiose, então a gente vai na causa, a gente vai lá no intestino. A gente tem a Valmíria falando que conseguiu vestir um vestido que ela tinha dado para a filha, que ela não conseguia vestir há muitos anos. A Andréia, que depois de 3 anos também conseguiu vestir um vestido que ela não conseguia antes. Ele é para você que, além de tudo, além da melhora da saúde para agora, né, física, mental, além da perda de peso, você quer se afastar da possibilidade de doenças crônicas. Você quer prevenir doenças crônicas, porque elas estão intimamente relacionadas à inflamação, à glicação, ao estresse oxidativo. Então, se você tem medo de ter diabetes, se você tem aí uma história, né, genética de pai e mãe que tem diabetes, como a minha história, ele é para você, tá? Esse aqui é o Guilherme. O programa é para mulheres, né? Assim, o meu foco no meu público, ele é maioria, né, feminino, mas tem homens também, principalmente casais, né? Geralmente é a mulher que traz o homem. Então aqui a gente tem o Guilherme com 10 quilos a menos em 30 dias. 8 anos a menos na idade metabólica, porque nós temos uma idade do nosso RG, que é uma idade real, e a idade do nosso corpo, que é uma idade interna, que é a idade das suas células e do seu funcionamento. E ele ganhou 8 anos em idade metabólica. Aqui a gente tem a Eliette dizendo que, olha só os ganhos dela com o Reset. Melhora da pressão arterial,
não iria mais precisar usar medicamento. Melhora de uma congestão nasal e rinite que ela tinha há anos. Melhora da tosse, que já estava crônica, melhora do estufamento, melhora de gases e melhora da visão. Por quê? Porque ela parou de glicar, né? Vocês vão entender o que é isso. Então, são muitos os resultados. Aqui tem o Rogério e o marido da Neide, um casal, ó. Eles dois fizeram juntos, ela perdeu quase 5 quilos, ele perdeu 11 ao todo. No final de 30 dias, continuou perdendo depois, mas em 30 dias, aqui foi quando ela me mandou que ele tinha perdido 8, e ao final dos 30 dias ele perdeu 11 quilos. E também foram muitos resultados incríveis. O Rogério, tem vídeo dele aqui na página, lá na parte final, você vai ver, tem vários vídeos, depoimentos dos alunos falando, não só eu falando, que ele tinha uma mancha na perna, que era uma mancha por conta de oxidação e glicação, né? Por conta do diabetes, uma mancha de dificuldade de retorno venoso. E que ele já tinha feito diversos tratamentos dermatológicos e nada melhorava. Já tinha passado ácido e não melhorava. E aí, nesses 30 dias, a mancha começou a desaparecer. E ele tava assim, incrédulo, porque ele falou, como? E aí a gente, pelas aulas, eles sabiam, né? Diminuiu o estresse oxidativo, parou de glicar. E aí a pele melhorou. Isso vale para melasma, isso vale para rosácea, isso vale para qualquer mancha que você tenha aí na pele. Então, aqui no final dessa página, você tem esses cards para você ver outros depoimentos sobre enxaqueca da Paloma, que tinha todos os dias, que tomava medicação e que sumiu. Mau cheiro, o Rosário passou a dormir sem a quetiapina, principalmente depois da pandemia, ela tinha muita dificuldade para dormir, então temos diversos depoimentos, é o que eu falo. A perda de peso, ela é a cereja do bolo, ela é o seu corpo entrando no eixo e se equilibrando, e aí você tendo isso como um benefício, mas vai muito além, porque você está tratando toda a parte interna do seu corpo. Então, quem precisa resetar? Você que está disposta a mudar. Você está disposta a mudar? Você quer viver mais? Quer viver melhor? Quer parar de sobreviver? Quer parar de ter esse monte de sintoma de inflamação que te faz se sentir doente? Você quer estar bem na própria pele, no próprio corpo? Ele é para você. Para quem que não é o programa? Para você que está esperando uma solução mágica, para você que fala assim, né, um estalar de dedos, para você que não está disposta a mudar seus hábitos e rotinas, aí realmente ele não é para você, porque aqui a gente trabalha com educação, com expansão de nível de consciência, para você que entendeu que você toma as rédeas da sua vida, que você toma as rédeas da sua saúde, eu te mostro o caminho, mas quem executa é você. Então é você que tem autonomia e responsabilidade, tá? No teu processo aí de transformação. Ele é para você. O programa também não é para você que não tá disposta, sabe? Aquela que não tô disposta a refletir sobre meus hábitos, minha rotina, sobre minha alimentação, sobre meu sono, sobre meu sedentarismo. Eu não tô disposta a mudar. Então ele não é para você, porque se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer diferente. Eu lido com pessoas que têm um mínimo de maturidade para fazer o que precisa ser feito. Não quer dizer que essas pessoas elas vão, né, sair daqui para lá num salto quântico, porque eu não acredito nisso. Tudo é um processo. E eu trabalho com muita amorosidade dentro dos meus processos. Mas é para aquela pessoa que ela tá disposta a dar o primeiro passo. Ela entende que ela tem que sair da inércia. Que fazer o que ela faz já não tá dando resultado. Então ela precisa fazer diferente. Não quer dizer que vai ser num passe de mágica, nunca é, tá? É um processo. Mas se você tá pronta para começar o seu processo, eu vou estar aqui para te ajudar. Ele também não é para quem tá buscando só algo puramente estético, só uma dietinha para emagrecer rápido a qualquer custo, porque vai muito além disso. Vai passar por uma série de mudanças profundas de hábitos e rotinas para que você alcance saúde, longevidade, como consequência uma perda de peso, que sim, vai trazer benefícios estéticos. E ele também não é para você que se recusa a abandonar os padrões que você tem hoje, padrões tóxicos de alimentação industrializada, de exagero em açúcar, de sedentarismo, ou seja, de desorganização alimentar, para você que sabe que você está vivendo um caos e fala assim, não, mas eu não quero ter que mudar o meu caos. Então, de fato, o programa não é para você, o Reset não vai ser para você. E agora eu vou te contar um pouquinho da minha história, porque você precisa me conhecer antes da gente entrar na parte mais da aula, né? Que eu vou te trazer bastante conhecimento, mas é importante que você conheça quem tá aqui, né, por trás desse programa, desses ensinamentos, quem é a Amanda. Eu sou enfermeira de formação, eu sou mestre em ciências do cuidado em saúde, sou ex-professora universitária da graduação de enfermagem e de algumas disciplinas, mas dentre elas a minha preferida sempre foi saúde da mulher. Eu tenho 2 pós-graduações,
uma em medicina tradicional chinesa, né, acupuntura, e a outra em sexologia. E eu tenho muitas outras formações complementares, desde aromaterapia, suplementação, fitoterapia, ortomolecular, ginecologia natural. Eu amo estudar principalmente saúde integrativa. Há 5 anos atrás, eu engravidei da minha filha Olivia, e logo na minha vez de ser mãe veio uma pandemia. Quem teve filho ou neto nessa época viu quanto foi um período estressante, de muito medo, de muita incerteza, porque a gente não tinha ideia do que ia acontecer. E não bastava toda essa adrenalina, a minha filha ainda nasceu APLV, que é alérgica à proteína do leite de vaca e alérgica a ovo. E logo no início já foi muito desafiador até descobrir a história por trás de tantos sintomas que ela tinha. Eu sempre que fui fascinada, né? Eu que sempre fui fascinada pelas terapias integrativas, eu comecei a estudar muito sobre intestino, sobre digestão, sobre desbiose, sobre inflamação. E ali, assim, se abriu um mundo para mim, um portal novo de conhecimento que eu mal sabia o quanto iria transformar a minha vida e logo depois a vida de tantas pessoas. Eu vivi a minha maternidade muito intensamente, assim, foram 3 anos sem dormir, em amamentação livre demanda, levando o meu corpo ao máximo do esgotamento, desnutrida, a insônia pra mim, assim, a insônia não, né, porque era na verdade a dificuldade da minha filha de vários despertares que não me deixavam dormir. Essa parte pra mim, assim, foi a parte mais desafiadora e que eu coloco como a raiz de muitos desequilíbrios, que me tirava energia, eu não conseguia fazer atividade física, eu não me alimentava bem, eu comia com que desse menos trabalho, que fosse mais prático e o que fosse mais palatável também. Então, eu sempre fui magra, só que de repente, um dia, eu me olhei no espelho e eu tomei um susto. Eu tava 8 quilos acima do meu peso. Irreconhecível pra mim. E o pior disso é que eu tinha feito uns exames de check-up para ver como é que estava a minha saúde, porque eu já me sentia muito mal e eu já desconfiava que ela não estava boa, e eu tomei um baita susto porque eu estava com pré-diabetes e hipotiroidismo. E esse foi o saldo de uma negligência comigo mesma. E ali eu entendi que o maior desafio da maternidade não era cuidar da minha filha, mas era cuidar de mim enquanto eu estava cuidando dela. E nesse momento que eu vi no meu exame o pré-diabetes, eu fiquei simplesmente assim apavorada, porque eu lembrei imediatamente do meu pai, que chama Máximo. Um homem fora de série, um pai excepcional, só que infelizmente faleceu super cedo, com 60 anos, decorrente de uma série de complicações de doenças crônicas, como diabetes, como trombose, como aneurisma, todas doenças inflamatórias que poderiam ter sido evitadas. E eu, que era a filha chata, que tanto brigava com ele para que ele se cuidasse, me vi no mesmo lugar, com um diagnóstico que iria me levar para o mesmo caminho que dele. Uma vida difícil, né, que encurtaria meu tempo aqui na Terra com a Olivia, e que se eu não mudasse completamente o rumo dos meus hábitos, da minha alimentação, eu ia ter o mesmo desfecho que dele. E foi então que eu reuni tudo aquilo que eu estava estudando, e eu falei, eu vou sair desse buraco que eu me enfiei. E depois de fazer comigo, de eu amadurecer o processo, de estruturar aquela prática, de transformar num método que fosse replicável, eu comecei a ajudar outras mulheres que me procuravam e eu comecei a fazer esse atendimento no meu consultório. Esse método, carinhosamente, recebeu o nome da minha inspiração, né? O método Máximo, que é o nome do meu pai, que em seguida virou um programa para que eu conseguisse ajudar ainda mais pessoas, né? Trazendo esse meu lado professora, que eu amo ensinar. E foi assim que eu consegui extrapolar as barreiras de atendimento no consultório. Esse método, ele já ajudou mais de 550 pessoas, mulheres, homens, famílias, a resetarem a sua saúde cuidando de tudo, cuidando da raiz, reduzindo a inflamação crônica de baixo grau, que ocorre por causa desse estilo de vida doente, tóxico, que a gente não tem nem consciência. E eu preciso muito que com esse vídeo você entenda de uma vez por todas que ter saúde vai muito além de ser magro. Emagrecer não é só sobre contar calorias e que viver inflamado não é normal. E que para você ter saúde, para você conseguir ter um corpo funcional, que não acumula gordura, um metabolismo otimizado, que gera energia sem estocar,
uma saúde intestinal, digestiva, regulada, um sono de qualidade, pele, cabelo bonito, você precisa regular os 3 cavaleiros do apocalipse, que eu carinhosamente chamo assim, que é inflamação, estresse oxidativo e glicação. O único aqui que você já deve ter ouvido falar é inflamação, porque é um assunto, como eu falei, que está muito em pauta, em voga aí na medicina. Então ele virou moda, né? Mas é porque ele tem muita relevância. Só que as pesquisas, elas têm crescido muito nessa área e têm mostrado pra gente que não é só a inflamação, que nós temos outros agentes por trás, que é a glicação e o estresse oxidativo. E a medicina, ela tem se reestruturado em cima dessa temática para encontrar formas de trazer mais saúde, qualidade de vida e longevidade. E é esse o meu compromisso aqui com você hoje, te ajudar e te ensinar para mostrar esse caminho possível. Quando eu comecei o meu processo, né, que eu tomei o susto, falei: "Meu Deus, né, eu preciso emagrecer, olha só minha saúde tá um caos", eu cometi alguns erros que estão aqui e que talvez você também cometa. E eu tô aqui pra te mostrar o que que as pessoas estão fazendo de errado e por isso que elas não têm resultado. Que isso é muito comum, no senso comum, você querer, quando quer, principalmente quando quer perder peso, cometer algum desses erros aqui. O primeiro deles é comer pouco. Vou sair cortando tudo, né, vou viver de alface, porque eu preciso emagrecer. E isso não é sustentável nem saudável. Então a pessoa começa a comer muito pouco. Outro ponto é elas começam a pular café da manhã. Isso daqui vai muito contra o nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano. O terceiro ponto é jantar tarde, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma rotina de trabalho, enfim, ela janta 10 da noite, 11 da noite, ou não janta. E aí ela fala, não vou jantar. Faz um lanchinho, às vezes, ali, um creme cracker, alguma coisa assim, sem substância nenhuma, e ela não janta. E ela acha que tá fazendo um bom negócio, porque ela se importa só com caloria. Então, às vezes, ela tá cortando tudo, fala, tô cortando caloria, vai dar certo. E não dá. Dorme tarde e não dorme a quantidade suficiente de horas por noite, né? No mínimo ali 8 horas por noite. Então não prioriza o sono. Só se importa em contar calorias, como eu falei. Não quer dizer que contar calorias não seja importante, né? Num processo de emagrecimento, mas é muito mais do que isso, tá? Isso é uma parte. Não sabem como achatar a curva glicêmica. Isso aqui, ó, pode marcar aí, né? De marcador de texto. Essa é a parte mais importante. Mais importante falando de emagrecimento e desinflamação, tá? E perdem peso, só que depois ganham tudo de volta, porque não regulam a base central, que são os seus hormônios. Eu já cometi esses erros também. Se você não alcançou os resultados que você deseja e se identificou com alguma dessas coisas, você tá entendendo agora o porquê. E saiba que existe um outro caminho, tá? Existe um caminho que você cuida de tudo isso para você ter o resultado verdadeiro, o resultado permanente, aquele que vai te levar para uma vida de uma pessoa magra com saúde, tá? Porque não adianta só ser magra sem ter saúde. Então vamos agora para a parte, né, mais da nossa aula mesmo, que é a parte dos 3 cavaleiros do Apocalipse, que eu quero te apresentar e te explicar porque que eles bagunçam toda a sua vida, o seu metabolismo, o seu emagrecimento, a sua longevidade. Então vamos falar do primeiro, que é a inflamação, que é o mais conhecido, né, ou que tá aí mais na moda mesmo, mais hypado. Inflamação, ela não é uma coisa ruim. Aí você vai falar, ué, Amanda, que contrassenso, né? Mas é porque a inflamação, ela é uma resposta do seu corpo para te proteger e conseguir chegar num estágio de resolução. Então, cicatrização, que é uma coisa benéfica, né, para o seu corpo, ela parte de um processo inflamatório. Então, inflamação aguda, ela é um evento positivo, ela é um evento que você precisa quando você tem lá um contato com um Covid, um vírus, quando você tem um corte, uma queimadura. Você vai gerar uma resposta no seu corpo imunológica e com isso inflamatória, porque o seu sistema imune, suas células de defesa vão lá para tentar combater, eliminar e cicatrizar aquilo ali que está, né, perturbando o seu equilíbrio. E quando você tem a resolução dessa inflamação, você entra na homeostase, que é o seu equilíbrio natural. Maravilha! Qual que é o problema da inflamação, então, Amanda? É quando você tem, por exemplo, uma falha na resolução, que é no caso de uma inflamação aguda, pode acontecer num diabético. Uma pessoa com diabetes, ela tem muita dificuldade de cicatrização, justamente porque tem falha no processo de resolução desse evento inflamatório, tá? Desse evento de cicatrização. E o problema maior que a gente fala da inflamação crônica de baixo grau é o fato dela ser crônica. Ou seja, não é um evento que ocasionalmente eu exponho o meu corpo e ele precisa resolver para me botar em equilíbrio.
equilíbrio. Está acontecendo com tanta frequência que o meu corpo se perde no processo, ele gera uma resposta excessiva imunológica, inflamatória, e com isso não há resolução, porque ele fica preso num looping. Quando ele tá resolvendo, vem outro invasor, quando ele tá resolvendo, vem outro invasor, e chega uma hora que ele não consegue mais resolver. Eu dou o exemplo que eu falo que é igual o soldado na guerra. Quando você tem um soldado na guerra, num primeiro momento em que tá tendo poucos bombardeios, né, poucos tiros, ele tá atento, ele tá vendo de onde vem o tiro, então ele consegue responder, né, com eficácia, com precisão. Só que chega um momento da guerra em que tem tanto bombardeio, tem tanto tiro, tem tanta coisa acontecendo, tanta fumaça, tanta e ele tá tão estressado que ele já não sabe mais quem tá atacando ele. Então, até por uma carga de estresse, ele começa a reagir a tudo que vem. Não importa se era uma tropa amiga, se era um companheiro de tropa, se era uma pessoa inocente, ele está reagindo a tudo. Assim é o seu sistema imunológico quando ele está diante de uma inflamação crônica. Quando a gente fala de doenças autoimunes, elas são o topo, o ápice da sua inflamação crônica, que é quando o corpo, igual esse soldado, começa a atacar o próprio corpo. Então, inflamação crônica não deveria existir. E por que ela existe? O que leva a gente nesse estado inflamatório crônico? Ao não cuidar do seu sono, ou seja, não dormir bem leva para esse estado, o estresse leva para esse estado, a má alimentação, ou seja, tudo que compõe a nossa alimentação industrializada hoje, corante, conservante, emulsificante, agrotóxico, açúcar em excesso, porque é o açúcar, né, que a gente tem diversos tipos. Já lê um rótulo de alimento para você ver lá, que tem glicose, sacarose, frutose, açúcar invertido, é um xarope de não sei o quê, um monte de fontes diversas de açúcar que seu corpo não consegue metabolizar bem. Então, tudo isso gera um processo inflamatório crônico. A obesidade, né, o fato de você ter maior acúmulo de gordura, vai levar a um processo inflamatório. Você já apertou sua gordura? Sua celulite? Dói. Quando você aperta, dói. E é por quê? Porque tá inflamado. E aí sente, né, você sente esse desconforto justamente por conta dessa dor, por conta desse tecido que libera citocinas inflamatórias para o tecido ao redor, tá? Em relação à vascularização. Então, inflamação crônica não é tudo que a gente não quer. Agora, existe o caminho de você estar 100% desinflamado? Na minha opinião profissional, não, isso é utópico, porque você se inflama no momento que você respira um ar totalmente poluído, no momento em que você toma uma água mesmo filtrada cheia de cloro, no momento em que você come um morango cheio de agrotóxico, então você está constantemente se inflamando. Qual que é a diferença de uma pessoa que tem conhecimento para isso e tenta ir num caminho de equilíbrio? Ela tenta se manter desinflamando a todo tempo. Ela tenta controlar o que está no teu controle, que é a sua alimentação, atividade física, sono, hidratação, evitar certos tipos de fontes, né, inflamatórias. Então ela tenta controlar a sua balança. Ela tem uma balança mais anti-inflamatória do que inflamatória, tá? Então esse é o objetivo de você estar num caminho de uma pessoa desinflamada, que nunca será 100% desinflamado. Quando você coloca lá no PubMed, aquele mesmo portal que eu te falei, né, de artigos científicos, você coloca inflamação crônica de baixo grau, em inglês, você vê que tem em torno de 6.797 produções científicas. E logo no topo, nas duas primeiras que aparecem, eu printei para você ver qual que é a associação. A primeira é inflamação crônica de baixo grau e o consumo de alimentos ultraprocessados. É uma relação direta, causal, por conta desses agentes todos que eu te falei, que vão inflamar o seu intestino. E intestino inflamado, o sistema imunológico superativo, vai para a corrente sanguínea, vai inflamar como um todo, tá? O segundo é a relação da inflamação crônica de baixo grau como mecanismo compartilhado para doença crônica. Por quê? Doenças crônicas, a causa, a raiz dela é você ter subido muito na tua balança de inflamação. E aí você tem diabetes, você tem hipertensão, você tem Parkinson, você tem Alzheimer, você tem doenças autoimunes. Então você convive com doenças crônicas. Isso daqui é o que a gente tem de pesquisa, eu não tirei da minha cabeça, isso aqui está muito bem consolidado na medicina hoje. E aqui a gente tem um artigo muito interessante, que ele é em inglês e ele fala sobre
Inflammaging é um termo que a gente nem tem tradução, porque é uma invenção, né, de palavra, que coloca inflamação com idade. Esse aging é de idade, quer dizer que é uma inflamação que acontece pelo processo de envelhecimento natural. Só o fato de você envelhecer, tu vai inflamar. Faz parte. Só que ele coloca que essa inflamação como meta para você envelhecer de forma saudável, que é você justamente fazer o manejo dessa inflamação vai te colocar no envelhecimento saudável. De que forma? E aí ele tem uma imagem bem legal aqui, que ele mostra que, olha só, molecular garbage, né, que é lixo molecular. São as suas produções excessivas de radicais livres, que nós vamos falar. Então, quando você tem aí esses agrotóxicos, quando você não dorme, quando você não bebe água, quando você não se alimenta bem, quando você não tem antioxidante suficiente, você está tendo uma produção excessiva de radical livre. E isso envelhece a sua célula, te leva para um processo de senescência celular, que é envelhecimento celular, e envelhecimento imunológico. Então, isso daqui é um processo que vai acontecer naturalmente, conforme você envelhece, mas se você tem muita produção de radical livre, muito estresse oxidativo, isso acontece de forma mais intensa, mais rápida, te aproximando de desfechos ruins na sua velhice, não tão velhice lá na frente não, tá? Porque a gente vê hoje pessoas com menos de 40 anos com diabetes, com pressão alta. Então, a gente tá falando de viver, né, pensar aí nessa longevidade, né, nessa projeção aí de idade, eu posso viver até 80, 90, 100 anos, só que com 40 anos eu já tenho um diagnóstico de doença crônica. Então eu tô vivendo, só que eu tô vivendo mais tempo doente. Ele relaciona também a barreira intestinal, a hiperpermeabilidade da barreira intestinal, que eu vou falar também. Quando o seu intestino tá permeável, ele tá frágil, tá entrando qualquer coisa por essa barreira e causando uma inflamação local. Hipócrates, que é o pai da medicina, já dizia que tudo começa no intestino. A gente tem que ter um olhar muito criterioso, muito atento para nossa saúde intestinal. E isso se passa muito pelo que a gente come. A qualidade do que a gente come que modula a nossa microbiota. A gente tem a mesma quantidade de bactérias que moram no nosso intestino, a mesma quantidade de células humanas. Ou seja, você é tão bactéria quanto humano, porque elas moram, a microbiota que mora no seu intestino, que é extremamente importante para manter sua imunidade, sua saúde mental, sua cognição. E é ela que vai ali meio que predizer quais são os eventos futuros. Será que você vai ter câncer ou não vai? Será que você vai ter diabetes ou não vai? Você vai ter Alzheimer ou não vai? Parkinson ou não vai? Eu preciso cuidar dessa microbiota. E eu cuido como? Se eu dou para ela biscoito, traquinas e Coca-Cola, eu tô favorecendo o crescimento de um tipo de microbiota. Se eu alimento ela com comida de verdade, eu tô favorecendo outro tipo. Então, eu tô fazendo uma seleção natural daquela microbiota, tá? A mesma coisa, sedentarismo, gordura visceral, tudo isso aumenta a minha inflamação. E quando eu tô inflamada, o que acontece? Eu fico mais suscetível a infecções virais, Covid. Por que na época da pandemia do Covid tiveram pessoas que pegaram Covid e ficaram muito mal e foram a óbito, pessoas que pegaram e ficaram assintomáticas, pessoas que pegaram e tiveram sintomas leves? Foi o quê? Jogo de dados? Deus jogou dados lá para ver o que ia acontecer? Era como estava a sua saúde interna, o teu grau inflamatório interno. Se você já estava muito inflamado, quando chega um Covid, o seu sistema imunológico não tem competência para lidar com aquilo. Então, é muito discrepante e te leva para um grau de adoecimento, que leva para um desfecho favorável de óbito. Se você é uma pessoa com um sistema mais rígido, mais saudável, mais desinflamado, você consegue lidar. Então, isso vale para qualquer coisa, desde uma gripe, uma dengue, né, um Covid. A mesma coisa a saúde cardiovascular. Você tem aumento do estresse oxidativo, dislipidemias, que são alterações do seu colesterol, né, do colesterol ruim, te levando para um infarto, te levando para ter um AVC. Você tem sarcopenia e fragilidade muscular, então os ossos vão ficando porosos, vão ficando frágeis, até podendo ter quebra, e você vai perdendo massa muscular. A mesma coisa, a sua cognição, que, como eu falei, do Alzheimer, mas também da demência e da memória, porque às vezes você só é jovem, você não tem nada disso, mas a memória tá uma merda, né? A memória tá ruim e você fala, caramba, eu não consigo lembrar de nada. Por quê? Porque você tá inflamado. Você tá tendo todo esse processo aqui a nível celular que você não tá vendo, tendo repercussão cerebral.
né? Não tá chegando os nutrientes que precisam do teu cérebro, tá tendo um monte de produção de citocinas inflamatórias, também a nível cerebral, no tecido cerebral. E isso te leva mais próximo a ter um desfecho de doenças crônicas, uma multimorbe mortalidade. Você quer envelhecer? Já começa o ponto, né, que se você não quiser envelhecer, você vai morrer cedo. Então você quer envelhecer, mas quer envelhecer como? Você já parou pra pensar nisso? Porque você pode estar me assistindo com a minha idade, eu tenho 36 anos, né, então assim, se eu pensar que eu vou viver até 80, 90, poxa, ainda falta muito. Mas primeiro que eu não sei, eu não tenho como precisar. E segundo que como que eu quero estar? Como é que eu quero estar com 40, com 50, com 60, com 70? Eu quero estar com autonomia, com energia, eu quero estar dependente dos outros, eu quero estar aprisionado numa cama, como que eu quero estar? Cara, tu tem que pensar nisso. Você tem que pensar nisso, você tem que pensar agora, tu não tem que pensar lá na frente. Então tem que pensar nisso agora pra você fazer por onde, pra você corrigir, escolher o seu caminho. Não deixa o acaso escolher o seu caminho, não. Escolhe o seu caminho agora, tá? E aqui a gente tem o intestino mostrando o intestino bem inflamado, né? Uma barreira intestinal que nem tem mais. Como que seria o intestino ideal? Tá vendo essas células aqui? Elas são chamadas enterócitos. Elas deveriam estar todas grudadas, assim, ó, fechado. Quando eu tenho esse intestino bem fechado, eu tenho uma camada de muco protetor em volta, eu não deixo com que esses micro-organismos cheguem próximos da minha barreira. Por quê? Olha quem tá logo aqui atrás da minha barreira. Minha corrente sanguínea. Aqui tá o meu sistema imunológico. Se você tem um intestino permeável, qualquer coisa que bate ali ativa o meu sistema imunológico. No caso da minha filha, uma alergia a leite, a ovo, né? Enfim, criança já nasce inflamada, Amanda, nasce. Por quê? Porque a mãe tá inflamada, gente. Porque a mãe e o pai, né? São os dois, mas mais a mãe, porque a mãe é casa, né? Morada. Então, assim, se você não pensa nesse efeito pré-concepção, que qualidade que você vai dar para essa criança? Ela já chega sem chance. Ela já chega tendo que correr na frente, nem atrás, é correr na frente, por conta dessa inflamação. Então, se você hoje tem múltiplas alergias, um sistema imunológico ruim, tá toda hora ficando doente, problema de pele, porque o intestino tá intimamente ligado à pele, é porque você tá com permeabilidade intestinal. Por isso que não é só sobre contar caloria. Você tem que saber, e a compatibilidade dos alimentos que você come? Você tá comendo uma banana, que é super saudável, mas tu tá ficando estufada que nem um bacu. Tu tá comendo uma maçã e logo depois em seguida ficando com um buraco no estômago e morrendo de fome porque tá fazendo hipoglicemia. Tá comendo ovo e ficando com gases com cheiro podre. Por quê? Porque tá tendo uma incompatibilidade. E a gente precisa resolver isso daqui. A gente resolve na causa, na raiz, para fechar essa permeabilidade, para que você consiga voltar, inclusive, a comer os alimentos, né, que não te fazem bem hoje. Então, como eu falei, é uma balança. E eu preciso manter essa minha balança do cuidado, né, para manter o meu nível anti-inflamatório mais pesado e reduzir o peso do meu inflamatório, e não ao contrário, porque senão vai me levar para um caminho de adoecimento. Agora vamos falar do estresse oxidativo, que é o segundo cavaleiro do apocalipse. Eles não têm ordem, tá? Os três são caóticos. Estresse oxidativo é quando você tem radicais livres sendo produzidos em excesso, levando para um estágio de oxidação que vai causar um envelhecimento e o surgimento de doença. Eu dei o exemplo lá do meu aluno Rogério sobre a mancha da perna dele que ele tinha, porque ele é hipertenso e diabético e ele tinha uma mancha na perna por conta de circulação, uma mancha escura, que ele já tinha tentado diversos tratamentos dermatológicos e não tinha tido resultado. O que estava acontecendo com o Rogério? Além da glicação, que a glicação causa escurecimento, o estresse oxidativo. Sabe quando você corta uma maçã no meio e você deixa ela exposta ao oxigênio, no ar, e ela começa rapidamente a escurecer? O que está acontecendo com essa maçã? Estresse oxidativo. No oxigênio tem um monte de radical livre que vai oxidar rapidamente essa maçã. Se eu não quiser que essa maçã oxide, o que eu posso fazer? Colocar limão, esfregar limão nela, colocar ela num pote com água com sal, que vai impedir a ação do oxigênio a produzir radical livre e ela oxidar. Tá? Como a nossa pele acontece da mesma forma. Com o Rogério estava acontecendo da mesma forma. Estava tendo um escurecimento por muita produção de radical livre e por um desbalanço enorme da glicose causando glicação, fazendo com que essa pele escurecesse. A gente em 30 dias corrigiu a ponto dessa mancha sumir. Olha só o quanto seu corpo responde rápido, mesmo quando você faz coisa errada. O seu corpo é uma máquina, engenharia perfeita, divina, né? Feita para você só aprender a como usar. Você tem só que aprender a apertar os botões certos.
E o estresse oxidativo, assim como a inflamação, tem sido associado a mais de 200 doenças crônicas. Ou seja, isso é raiz. Quando você fala de pressão alta, de diabetes, de Parkinson, isso é raiz. É entender por que eu tô produzindo muito radical livre, o que eu tô fazendo que tá aumentando minha produção de radical livre, como que eu posso neutralizar com moléculas antioxidantes para poder, né, ter um melhor balanço. Então, o radical livre, ele não é uma coisa ruim, apesar da gente ouvir, né, parece que é uma coisa ruim, mas ele tem, tudo na natureza tem função, ele também tem função. O que ele é? Ele é um átomo ou molécula com um número ímpares de elétron na sua última camada, que deixa ele meio instável. Então, olha aqui uma molécula antioxidante. Ela tem números pares de elétrons. Aqui no radical livre, eu tenho, ó, 2, 4, 6 e aqui... Opa, cadê o parzinho desse aqui? Tá faltando. Por ele não ter, o que acontece? Ele é igual, pensa numa criança muito agitada, aquela que não para, quieta em lugar nenhum. É ele querendo encostar em proteína, em enzima, em várias estruturas do seu corpo para poder roubar um elétron, porque tá faltando. Só que quando ele faz isso, ele desestabiliza toda uma química, né? É bioquímico o processo. Ele vai desestabilizar uma proteína, desestabilizar uma enzima, e isso vai gerar problemas a nível hormonal, então vai gerar uma série de uma cascata de problemas a nível bioquímico. Só que ele tem importância. O radical livre, ele é importante para fazer sinalização celular, para fazer pequenas alterações, mutações do DNA que foram responsáveis pela evolução da nossa espécie, mas se ele faz alteração de DNA, tá aqui, ó, a raiz do câncer, porque tá fazendo alteração de DNA. Se eu controlo o meu estresse oxidativo para não ter muito radical livre, eu tô evitando o câncer, eu tô prevenindo o câncer. E ele é necessário também para fazer com que as minhas mitocôndrias, que é a minha usina de energia, produza ATP, que é a minha fonte de energia. Então, ele tem importância. Ele também combate vírus, combate bactérias, justamente por ele ser essa criança desesperada que vai lá e desestabiliza tudo. O problema está na produção excessiva. Eu não posso produzir demais. E o estresse oxidativo estresse, olha a palavra, é quando eu estou produzindo demais. Não está fechando o meu balanço de ter substâncias antioxidantes e ter radicais livres. Toda pessoa com doença crônica, toda, tem estresse oxidativo. Ela tá com radical livre em excesso. Inflamação é um gatilho de estresse oxidativo. Então, é importante quando eu quero combater o micro-organismo, mas não é importante porque senão combate o meu corpo, combate as minhas células, né? Me desestabiliza toda. E a gente fala que os dois são irmãos, eles são eventos interdependentes. Aonde tem inflamação, tem estresse oxidativo. Aonde tem estresse oxidativo, tem inflamação. Um alimenta o outro. Eles se alimentam. Uma pessoa que tem muito estresse oxidativo, que tem muito radical livre, ela vai envelhecer mais rápido. As suas células vão envelhecer. Então, você vai ver, a nível externo, uma pele mais envelhecida, mais ruga, cabelo branco, né? Que é bem característico de muita produção de estresse oxidativo. Só que você também tem internamente, então tem o que a gente não tá vendo, as nossas células, a nossa saúde, nosso coração, nosso pulmão, nosso intestino, nosso fígado. Então a gente precisa equilibrar. E quando a gente fala de doença crônica, por exemplo, o Parkinson, mal de Parkinson, ele é uma doença inflamatória de alto nível de estresse oxidativo. Então a pessoa tem muita produção de radical livre 20 anos antes. Olha o que eu falei que você tem que olhar para o teu futuro lá na frente. Porque você já viu como que é o Parkinson? O Parkinson é uma doença tristíssima, de perda de controle muscular, né? Então, há 20 anos antes já começa a ter esse desequilíbrio. Uma produção de radical livre que aumenta lá a fosfolipase, que é um tipo de enzima, que vai desencadear toda uma cascata inflamatória. E aí eu preciso controlar isso para que esse evento não aconteça. E eu faço isso preventivamente, 20, 30, 40 anos antes, tá? Mas o Parkinson já se sabe que 20 anos antes ele já começa a se manifestar. A pessoa só não tem noção de que aquilo é Parkinson. Agora a gente vai falar sobre o terceiro cavaleiro do Apocalipse, que é a glicação. Toda vez que a gente se alimenta, o nosso corpo vai captar aquele alimento para poder transformar em glicose. A maior parte que ele faz disso é encontrando os carboidratos, mas ele também vai dar o jeitinho dele de encontrar em proteínas, em gordura. E essa glicose, ela
vai fazer com que o seu pâncreas libere insulina para poder controlar e pegar essa glicose que está chegando do alimento, que está na corrente sanguínea. A insulina ela é igual uma chavinha, que é um receptor, que conecta na fechadura da célula para abrir e fazer com que essa glicose que está na corrente sanguínea entre para a célula, convertendo isso em energia. Então, é assim que o nosso corpo tem energia para funcionar. Para o seu cérebro ter memória, para qualquer coisa, para você poder correr, para você poder falar, para você respirar. Quando essa glicose ela está em excesso, o que vai acontecer? Essa insulina vai lá, vai abrir, vai botar para dentro, só que vai sobrar uma reserva. Botei lá, usei para o coração, usei para o pulmão, usei para a pele, usei para o fígado, usei para tudo que eu precisava. Sobrou. Já que sobrou, o que ela vai fazer? Opa, vamos guardar, porque o seu corpo ele tá pensando sempre em formas de sobrevivência, né? Ele não quer saber se você quer ficar com um tanquinho definido, sequinho, ele tá pensando na forma de você sobreviver. Ele não sabe se vai entrar de novo, então ele estoca. Aonde que ele estoca isso? No culote, na gordurinha das costas, do braço, na gordura. Então, todo o excesso de glicose vai ser estocado em uma das formas dele em gordura. O que você deve evitar? Essa imagem que você está vendo aqui. Pico. Quando você faz pico de glicose, te leva para um vale porque você tem um pico de insulina. Então, a glicose sobe, aí você vai ter um pico de insulina que te leva essa glicose lá para baixo. Alguns alimentos, eles favorecem esse pico-vale, pico-vale, pico-vale que está acontecendo aqui com muita frequência. E é isso que aumenta a sua inflamação, a sua glicação. Aqui a gente tem uma célula mostrando como seria uma resistência à insulina. Então, eu tenho muita glicose chegando na minha corrente sanguínea, muita insulina, muita chave para abrir, só que eu começo a ter um problema de chave receptor. Primeiro que quando eu tenho muita, de tantas vezes a insulina entrar para abrir, eu brinco que é como, sabe quando a chave começa a ficar meio lisa? E aí você bota ela na fechadura e parece que ela não funciona bem? É tipo isso. Só que também começam a sumir os receptores, eles não ficam todos expostos, por quê? Já entrou o suficiente para a célula, ele entende, eu não preciso de mais, e eu começo a dar uma sumida nos meus receptores. Isso daqui é um quadro de resistência à insulina. A minha insulina aumenta, a minha glicose aumenta, mas não tem ali, às vezes vai faltar, vai ter uma sensação de falta de energia, uma sensação, porque tem energia dentro da célula, tá? Me dá uma sensação e o meu corpo começa a estocar esse excesso de glicose. E ele estoca no músculo, no fígado, mas ele também estoca na gordura, tá? Então, a gente vê resistência à insulina com a pessoa que tem dificuldade de perder peso, facilidade em acumular. E você tem, além disso, lembra que tem muita glicose na corrente sanguínea. Você começa a ver essa glicose grudar em outras células, né? Em outras, no caso, proteínas aqui, na hemoglobina glicada. Lá, essa aqui é a sua hemácia. Dentro da sua hemácia tem uma proteína chamada hemoglobina. E aqui tem moléculas de açúcar. Então, você começa a glicar. Esse exame que a gente pede quando você quer avaliar como é que tá a sua produção de glicose, né? Será que você tá ficando pré-diabético? Será que você tá diabético? É um exame que a gente chama de hemoglobina glicada, que quer dizer o quê? Será que a sua hemoglobina, que é a sua hemácia, né? A sua célula que transporta o oxigênio, que tem essa proteína lá dentro que conecta no oxigênio, será que ela tá açucarada? Será que tem tanta glicose no seu corpo a ponto de grudar na sua hemoglobina? E é assim que a gente descobre. E aqui, quando isso acontece, você começa a ter formação de AIDs, né? Que são produtos finais de glicação avançada, porque é uma sigla em inglês. Quanto mais AIDs você tem, produtos de glicação avançada, mais compostos inflamatórios serão liberados, maior será o estresse oxidativo, mais rápido será o seu envelhecimento, tanto externamente quanto principalmente internamente. Esse processo de glicação a gente vê acontecer muito com o nosso colágeno. O colágeno, ele é uma proteína que ajuda a dar firmeza para o tecido, elasticidade,
não só para a pele, mas para os vasos sanguíneos, para as cartilagens, por isso quem tem muita dor em cartilagem, né, nas juntas, a gente sempre vai olhar para essa glicação em excesso, porque esse colágeno está sendo glicado, ele tá cheio de glicose grudando nele. E quando isso acontece, olha que interessante essa imagem. Aqui você tem uma pele mais jovem e aqui um processo de envelhecimento. O que está formando aqui nessa parte do topo? Ruga, né? Tá deixando o tecido enrugado. E aqui, olha que aqui eu tenho, é como se ele tivesse uma maior elasticidade. Então, ele dobra e estica, tá vendo? Por isso que ele tá aqui dobradinho. Aqui ele tá rígido, por quê? Tá perdendo a elasticidade, sabe? Um elástico velho. Isso daqui acontece na sua pele, quando você glica, quando você consome muito açúcar, mas acontece internamente na sua cartilagem, no seu tecido conjuntivo, nos seus vasos sanguíneos. Se você tem um vaso sanguíneo rígido, que ele não tem elasticidade, isso vai fazer com que aumente a pressão interna do sangue, elevando a sua pressão arterial. Então, uma causa muito comum de pressão arterial, mas que a gente tem que olhar mais para além do sal, né? Que todo mundo fala, a pressão arterial tem que cortar o sódio, Não tá errado. Só que o principal é o açúcar, e ninguém tá falando dele, ninguém tá olhando para ele, para a frutose, né? Então, se eu tenho esse colágeno sendo degradado, isso não vai ter só um processo de envelhecimento externo, mas vai ter todo um processo de envelhecimento interno, me causando dor, dificultando o meu sangue chegar nos tecidos, causando esse processo, né, do envelhecimento a nível celular. Então, os prejuízos são muito maiores do que eu consigo imaginar, do que eu consigo olhar externamente. E aqui, quando você tem esse produto de glicação avançada, que são os AIDS, você tem ele acontecendo por um processo de glicação, ou seja, a glicose grudando nas suas proteínas. Você tem por um processo de inflamação das vias inflamatórias, então quanto mais AIDS eu tenho, maior será o meu nível inflamatório e eu tenho mais estresse oxidativo acontecendo, porque eu tenho uma glicose lá na minha hemoglobina glicada, que está grudando numa lipoproteína, aumentando o meu colesterol, oxidando e criando placas de ateroma no meu sangue. Então, sabe aquela gordura do fígado, o coágulo da minha placa do colesterol, que pode me causar um infarto, que pode me causar um AVC? Tudo tem relação com esses meus AIDS, está aumentando meus AIDS, porque eu estou glicando e eu estou pegando esse açúcar, aumentando meu estresse oxidativo e formando placas, tá? Placas de gordura, porque lembra que quando eu já estoquei tudo que eu tinha para estocar na minha célula, o que acontece? Eu começo a estocar, ter sobra e a estocar na forma de gordura. Essa gordura, ela vai ser tanto a gordura estética, que a gente não quer, que é a do braço, das costas, mas ela também vai ser a gordura visceral, que vai envolver um fígado, que vai envolver um coração. Eu nunca vou me esquecer, no meu primeiro ano da graduação de enfermagem, que a gente tem anatomia, né? Uma disciplina de anatomia, que você vai pro anatômico, ver os corpos lá sendo dissecados. E no primeiro ano, que é o primeiro e o segundo semestre, você tem dois módulos de anatomia 1 e 2. E aí eu lembro que tinha um corpo de uma pessoa bem obesa, né, que estava sendo dissecado pra gente poder estudar. E eu lembro que quando eu vi aquele coração, eu fiquei muito assustada. E eu cheguei em casa falando pra minha mãe, eu falei, mãe, eu nunca vi um coração desse jeito. Gente, era tanta gordura em volta do coração que, assim, ali eu não sei qual era a causa da morte, né? Porque o corpo ele foi doado para estudo, mas provavelmente foi um infarto. Provavelmente, porque era uma pessoa obesa, bem gorda, e o coração dela, em volta, era muita gordura. Como que o coração consegue bombear com uma capa de gordura daquela? E aí a gente sabe que a relação vem dessa glicação, do excesso de glicose, do excesso de açúcar no sangue que está sendo estocado em diversos lugares e também em volta dos seus órgãos. E aí o que muita gente não sabe é porque, assim, uma coisa é óbvio, falar do açúcar. O açúcar branco, o açúcar de mesa. Isso é óbvio, isso provavelmente você já sabe, já ouviu falar. O que muita gente não sabe é sobre curva glicêmica, que é o que é não óbvio que aumenta a curva glicêmica, que faz com que a minha glicemia suba, dispare, e a minha insulina suba, dispare para depois eu fazer uma queda. Por exemplo, um copo de suco de laranja. Você pode falar, suco de laranja é super saudável, porque a laranja é uma fruta cheia de vitamina C e de antioxidante, verdade?
É verdade. Só que, qual que é o problema do suco? Que é completamente diferente de eu chupar, né, comer uma laranja. Para eu fazer um copo de 200 ml de suco de laranja, eu vou precisar de umas 4 ou 5 laranjas. Já começa na quantidade. Uma coisa é eu comer uma laranja, outra coisa é eu comer 4, 5 laranjas. E mesmo que eu coma 4, 5 laranjas, o impacto ainda será menor de eu tomar um suco de laranja. Porque quando eu como a fruta, eu consumo muita fibra junto. E a fibra, ela bloqueia esse pico do açúcar no sangue. Coisa que quando eu faço um suco, eu destruo, né? Eu destroço a fibra e não, eu impeço com que essa fibra bloqueie o meu açúcar. Então só chega açúcar. O suco, de modo geral, para qualquer fruta, ele não é a melhor forma de você consumir a fruta, porque você vai fazer pico. Mas o de laranja é um dos que tem os maiores índices glicêmicos. Então, toda vez que você tomar um copo de suco de laranja, a sua glicemia vai lá no alto. Vai fazer essa curva bem alta, tá? E vai ter um impacto até 2 horas depois. Você vai estar glicando, você vai estar formando AIDS, você vai estar se inflamando com uma coisa que você achava que era saudável. E como esse exemplo do suco de laranja tem diversos. Então, a dica que já fica para você aqui nesse vídeo é fibras. Diminui o impacto do açúcar no seu sangue e achatam a sua curva glicêmica, que é algo que você deseja fazer quando você quer emagrecer e quando você quer desinflamar. Tá? Então, tem muitos alimentos que têm um índice glicêmico super alto, como, por exemplo, a tapioca. A tapioca, a gente faz muito em substituto do pão, achando que está sendo um excelente negócio. Pensando no quesito glúten, é um excelente negócio, mas tem um índice glicêmico super alto. Então, quer dizer que eu não posso comer tapioca? Não. Quer dizer que eu preciso aprender a comer a tapioca para não elevar o meu pico glicêmico. Porque se causar um pico glicêmico, eu vou ter mais glicose sobrando, isso vai sobrar no meu corpo e ele vai estocar em gordura e vai aumentar os meus AIDS e o meu processo inflamatório, tá? Aqui é um pico de glicemia, ó. Comi uma coisa, um carboidrato, né? Que teve um pico muito rápido, porque todo carboidrato, ele é rapidamente transformado no seu corpo em açúcar. Muito rapidamente. Tanto que você come um prato de macarrão, dá 1 hora depois você tá com fome. Você já reparou isso? Diferente de você comer frango, carne. Toda vez que você comer carboidrato puro, 1 hora depois você vai estar com fome, porque o esvaziamento gástrico dele é muito rápido e porque ele faz um pico de glicemia, né? Ele consegue ser metabolizado muito rápido, o seu açúcar vai lá no alto. E aí, quando você libera insulina aqui e ele desce, aqui você tá com fome, tá? Você tem um efeito rebote. Você não tá só com fome, você tá irritado, ansioso, mal-humorado e com fome de alimentos específicos. Você não tá com fome de um prato de arroz e feijão. Você tá com fome de chocolate, de pão, de biscoito, de massa, porque você está em hipoglicemia. Pro seu corpo, a hipoglicemia, porque ela mata. Você ter pouca glicose no sangue te mata. Pro seu corpo, ele interpreta isso daqui como alerta vermelho, estado de emergência. Preciso de energia rápida. Você interpreta energia rápida com aquilo que você sabe que vai te dar um barato, vai te dar um pico. Você quer comer besteira, tá? Qual é o ideal? Se você faz isso daqui, gente, você vai adoecer, você vai ter diabetes, tá? É certo, você vai ter. O ideal é que você tenha uma curva mais estável, sem tanto pico. Não vai ficar totalmente linear, mas ela não vai fazer tanto pico. Nós temos um estudo que saiu na revista Nature, que é uma das maiores referências de revista em saúde, né, de publicação científica em saúde, que fez um estudo com mais de 5.000 pessoas, um estudo com um bom N, que a gente fala, né, um bom quantidade de números de pessoas avaliadas, para investigar o pico glicêmico que elas faziam. Então, eles botaram um sensor de glicose nessas pessoas para poder observar quantos picos elas faziam e observaram elas no momento do estudo e até 7 anos depois. O que eles descobriram? Pessoas que faziam picos frequentes, muitos picos, ou que não eram tão frequentes, mas o pico era muito intenso, tipo um pico muito alto, depois uma queda muito abrupta. Em 7 anos depois, elas tinham 56% mais chance de ter diabetes tipo 2, tá? Se você faz pico, você vai chegar nesse quadro do diabetes tipo 2, é só uma questão de tempo. Só que além disso, você pode ter o Alzheimer, que é considerado diabetes tipo 3. No meio do percurso, você vai ter resistência à insulina, você vai ter aumento da gordura corporal, você vai ter dificuldade de memória, você vai ter ansiedade, irritabilidade, TPM excessiva, talvez tenha lipedema. Você vai ter uma série de complicações
aumento de celulite, queda de cabelo, a sensação do rosto derretendo, né, por perda de colágeno, dores nas pernas e nas articulações, porque você tá o tempo todo fazendo picos, tá? Picos e quedas, picos e quedas. Então, toda vez que você tem queda, o seu cérebro vai interpretar como uma emergência energética e vai surgir um desejo incontrolável por açúcar, uma ansiedade, uma irritação e uma fadiga. A mulher fadigada, a mulher que está sempre cansada, ela está fazendo picos e vales ao longo de todo um dia. E você resetar vai fazer com que você achate a sua curva glicêmica, com que você fique aqui e tenha muito mais vitalidade, muito mais energia e disposição, além de parar de acumular gordura. Então, essa glicação, ela vai danificar o seu colágeno. Primeira coisa, a sua pele. Mas lembra que o colágeno tá lá na sua articulação, tá? Então, levando a dores, causando fibromialgia. Ela vai danificar os seus neurônios, a sua memória vai ficar ruim, sua cognição. Quanto mais alto o açúcar no sangue e por mais tempo, maior glicação ocorre, mais AIDS, tá? O que isso vai ocasionar no seu corpo? Pele com ruga, vasos enrijecidos, aumentando a sua pressão arterial, podendo favorecer um infarto, um AVC, dificultando chegar oxigênio no tecido, retina afetada, então você vai ter problema de visão. Lembra lá de uma aluna que eu falei, não lembro agora quem foi, foi a Elizabeth, que teve melhora da visão? Por quê? Porque a gente, em 30 dias, controlou a sua glicação. E aí a visão melhorou. Ela continua usando óculos, só que ela reduziu o grau por conta da visão. O seu cérebro vai inflamar. Você vai ter acúmulo de gordura corporal, vai ter acúmulo de gordura visceral, principalmente gordura hepática. Você vai ter resistência à insulina, que vai te levar para um diabetes, porque o primeiro passo é a resistência à insulina. Você vai ter aterosclerose, formação de placas de gordura nos seus vasos, aumento da pressão arterial, insuficiência cardíaca, doença de Alzheimer ou outras demências, osteoartrite, infertilidade. Você, mulher que quer engravidar, você tem que resetar por você e pelos seus filhos que vão nascer. Distúrbios hormonais e câncer. Esse é o desfecho de quem tá glicando, sem parar, glicando. A resistência à insulina, ela impede que essa glicose entre nas células e faz o seu corpo armazenar na forma de energia, de gordura, como eu falei. Essa glicação altera suas proteínas estruturais, os seus hormônios e dificulta o seu metabolismo. Então, para você resolver toda essa bagunça, parar de acumular gordura, sem, né, grandes excessos alimentares, você precisa resetar. Você precisa cuidar da base, ter uma alimentação equilibrada, que achate a sua curva de glicose, que cuide do seu intestino. Então tem muita coisa que cuide do seu sono e do seu estresse para você conseguir reequilibrar isso tudo. Essa aqui é o clássico. Se você olha para essa imagem e se identifica, você está fazendo picos de glicose. Essa gordura central abdominal, essa gordura de flancos, essa gordura das costas, difícil de perder, e essa gordura do braço, tá? Isso aqui é a pessoa que está com resistência à insulina. A gente não precisa nem olhar no exame, a gente olha e já sabe, tá? Então, quando a gente achata a sua curva de glicemia, automaticamente seu corpo começa a usar a reserva. Porque você coloca ele num estado de emergência que ele vai ter que pegar a reserva. E aonde que tá essa reserva? Tá na gordura. Ele vai tirar a gordura, ele vai queimar essa gordura. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de perda de peso, sabe? Aquela coisa que fala, eu como certinho, eu sigo a dieta, eu faço exercício físico, mas eu não consigo perder gordura, principalmente dessa região, é porque você tá glicando com muita facilidade. Tá fazendo pico e descida. E às vezes você tá seguindo uma alimentação prescrita, o que é ainda mais problemático na minha visão. Por quê? Você vai ter lá o profissional que vai dizer que você pode comer doce de leite todo dia, depois do almoço. Por quê? Ele tá dizendo para você que se tá dentro do seu plano calórico, tá tudo bem, você tá em déficit calórico, então você vai perder peso. Só que você tá com doce de leite, talvez glicando, subindo. E aí não tá conseguindo ter esse efeito, esse resultado que você deseja, por quê? A qualidade nutricional disso daqui não é interessante, né? E porque isso é uma fonte de açúcar. Se é uma fonte de açúcar num organismo que está tendo dificuldade de lidar com esse excesso de estoque de açúcar, eu preciso ter muito cuidado com isso aqui, porque vai entrar fazendo um aumento da glicemia e depois levando a uma hipoglicemia. A mesma coisa a Coca-Cola Zero, que também para alguns profissionais é prescrito, para mim profissionais da desnutrição, prescrita como livre,
como não quer dizer que você não possa tomar nunca e não quer dizer que ela não seja a melhor opção do que uma Coca-Cola normal, tá? Do que um refrigerante normal. Só que, daí a você dizer que você pode tomar todos os dias porque ela é 0 caloria e porque ela não impacta na sua glicemia, porque de fato, tá? Não impacta na glicemia, ela não eleva a glicemia, mas ela impacta no seu intestino. Porque aqui você tem sucralose e acesulfame, que são 2 adoçantes que são bem prejudiciais para a sua microbiota intestinal, causando uma inflamação local. E você tem outros ativos químicos que também não são interessantes para a sua saúde. Então, quando a gente fala de resetar a nossa saúde, de perda de peso, déficit calórico é importante? É. Mas ele sozinho é importante? De maneira nenhuma. Tem que ter a qualidade do que você come. Tem que ter o efeito que isso tem na sua glicemia. Tem que ter o efeito que isso tem no seu intestino, na sua microbiota. Isso tem que te trazer saúde. Isso tem que te desinflamar. Então, não quer dizer que você não vai comer isso nunca, de maneira nenhuma. Não, eu não acredito nisso. Quer dizer que você essas estratégias que te colocam para consumir isso livremente, na minha opinião, que estão equivocadas, tá? E você precisa ter cuidado com isso, principalmente se você não tá tendo resultado. São sinais claros de que você tá glicando, de que você tá tendo esse pico com vale. Você tem dificuldade de perder peso? A sua cintura, no caso de um homem, tá maior do que 90 centímetros e no caso de uma mulher tá maior do que 80 centímetros, você consegue pegar a fita métrica, medir e ver que deu maior? Você sente dores intensas de fome durante o dia? Sua barriga ronca? Você fica com dor na barriga de fome? Você fica agitada ou nervosa quando você sente fome? Jejum intermitente, você não consegue nem pensar. Você fala, não consigo, senão eu vou desmaiar se eu não comer. Você tem compulsão para comer em intervalos curtos? Principalmente compulsão por doce? E aquela que vem no final da tarde, no pós-almoço, que você tá desesperada? Você tem sono no meio da manhã, ou no final da tarde, ou depois do almoço, ou você já acorda cansada, tá sempre cansada? Precisa de café para se manter trabalhando, ter energia. Já acorda, a primeira coisa que você precisa, porque a sua célula não tem energia, né? As suas mitocôndrias, elas estão todas ali deficientes, então você precisa de café para poder ter energia. Tem dificuldade para dormir? Ou então acorda de madrugada com o coração palpitando. Tem queda repentina de energia. Tá bem, tá aqui, tá conversando. De repente você fala, meu Deus, que lombeira, que coisa horrorosa. Preciso deitar e dormir, tô muito cansada. Tem névoa mental, dificuldade de raciocínio, de pensar. Seu humor varia muito. Tu vai aqui, né, do céu ao inferno, né? Aquela labilidade emocional intensa. Na TPM, então, nem se fala. O tempo todo pegando doença, resfriado, virose. Tem refluxo, gastrite, tem desequilíbrios hormonais, como atraso menstrual, TPM, infertilidade, né, dificuldade de engravidar, síndrome dos ovários policísticos, tem gordura no fígado. E o mais importante de tudo, você acha que você podia estar melhor do que você está hoje? Você sente que você fala, cara, eu não tô bem. Meus exames dizem que eu tô bem, mas eu não tô bem. Eu não tô saudável. Isso aqui não é possível que isso aqui seja a vida. Isso são sinais claros de que você tem que resetar. São sinais claros de que você tá glicando, inflamada e com estresse oxidativo. De que se você não tomar uma atitude hoje, se você não mudar hoje, você vai chegar bem pertinho das doenças crônicas que você não quer. Você não quer ter um diabetes pro resto da vida, você não quer ter uma pressão alta, você não quer ter um Parkinson, ter um Alzheimer. Então você precisa mudar hoje. Então, o reset é pra você, assim, tá muito nítido de que você tá precisando. Eu espero que você entenda, né, a importância disso e realmente o quanto que o programa pode te ajudar. E eu vou te mostrar o programa por dentro pra você entender como que ele pode te ajudar de fato, como que ele foi estruturado. Então, o que que é esse tal reset metabólico? É sobre você manter a sua glicemia estável, sobre você reduzir o estresse oxidativo, a glicação, a inflamação, manter sua barreira intestinal fechada, modular a sua microbiota, otimizar a sua digestão para que de fato ela seja uma digestão efetiva, regular seu sono, controlar seu estresse, te ensinar a como se alimentar de forma certa para que você possa viver ao máximo. Então, o reset metabólico, ele é uma metodologia dentro do programa Viva ao Máximo, que é o programa que eu estruturei em homenagem ao meu pai, para começar salvando a mim, depois as minhas pacientes, depois as minhas alunas. Então, a metodologia que a gente utiliza é a Regenera, que é do reset intestinal, a modulação do estresse, o controle da glicação, a janela, né, de estratégia alimentar, nutrição anti-inflamatória, energia mitocondrial, o ritmo circadiano e a autonomia do seu corpo, que o objetivo é
é um processo educacional, é um processo prático, mas é um processo de muita expansão de nível de consciência. Não tem como você desver tudo que você vê aqui dentro, não tem como. E a diferença dele de uma dieta qualquer da moda é que ele é um processo educativo de reprogramação do seu corpo, de reprogramação mental, que vai ensinar você, né, ensinar o seu corpo a gerar energia de forma limpa, a regular o seu apetite, a modular a inflamação e os seus hormônios, a retomar o equilíbrio entre saciedade, bem-estar, sono, cognição, peso. E isso vai muito além de você seguir um cardápio só por seguir, tá? O cardápio em si, que nós temos lá, as opções do cardápio, eles são todos estruturados, muito bem pensados para que tudo isso daqui funcione de forma harmônica. Mas a alimentação é um pilar, tá? Ela não é o único pilar. Então agora eu vou mostrar para vocês o programa por dentro. Ele fica hospedado na plataforma Hotmart, que é a plataforma educacional mais conhecida, mais segura do Brasil. E aqui é a área de membros. Cada imagem dessa é um módulo. Então a gente tem aqui o desafio prático, dividido por semana, em 4 semanas. Aqui no Comece Por Aqui tem as instruções iniciais. E quando você clica aqui, ó, para acessar tudo, aqui tá o link do grupo do WhatsApp que você vai entrar junto comigo, os cardápios, e aqui tá o nosso Netflix da desinflamação, como eu falei com vocês, sobre mentalidade, hidratação, a parte de desinflamação em si, sono e ciclo circadiano, alimentação, digestão, saúde intestinal, o nosso bônus, que é musculação para mulheres, com acesso a treino no aplicativo feito pelo professor Rafael Ramos, o SOS Intestino, para quem precisa ir um pouco além aí nos protocolos de candidíase, de supercrescimento bacteriano e fúngico, e os nossos materiais complementares e bônus. Vou mostrar por dentro para vocês, vou clicar aqui na primeira semana, no vídeo de desafio prático. Durante a noite, o seu fígado faz o processo de detoxificação. Ele tenta eliminar ao máximo as toxinas vindas de todos os lugares, do ar que você respira, da sua alimentação, ele tenta expulsar. E o seu intestino participa disso, assim como o seu rim. Então, quando você tem essa saburra, é um processo dessa detoxificação acontecendo a nível hepático, a nível do fígado e a nível intestinal. E isso sobe. Então aqui a gente tem uma aula, como eu falei, 30 minutos de desafio prático, que é a parte de rotina inteligente. Uma série de hábitos que você vai começar a colocar em prática para melhorar a sua alimentação. E aqui os cardápios dividido por nível. Então a gente tem o vídeo com a explicação do cardápio e o cardápio em PDF para vocês acessarem. Tem o nível 1, que é o Reconnect, e aqui eu explico, que você pode ficar meio perdido no início e falar, Amanda, mas qual nível que eu vou fazer? Tem a explicação com a recomendação para quem vai começar pelo nível 1, quem vai para o nível 2, quem já vai direto para o nível 3. E aí vai muito do que você deseja, do momento que você tá e dos seus objetivos, né? Então, quando a gente fala de uma perda de peso expressiva, junto com uma desinflamação expressiva, né? O reset intestinal, ele é muito nível 3. Então, é aqui que o pessoal perde de 7 a 10 quilos em 30 dias. O nível 2 já é uma perda de peso que varia de 4, 5, 6 quilos. No nível 1, tem muitas pessoas que perdem 3, 4 quilos fazendo o nível 1. Mas como vocês já sabem, não é só sobre a perda de peso, vai muito além. Então aqui tem a explicação e aí embaixo você já consegue baixar o PDF, mas se você for lá na parte do cardápio, vou mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem os cardápios em PDF, nível 1, nível 2 e nível 3. E eu vou abrir para vocês aqui, ó. Esse daqui é o nível 2. Ele é um cardápio todo ilustrado, com todas as explicações do que fazer de shot, do café da manhã. Tem diversas opções, ó. Opção 1, opção 2, de café da manhã. Opção 3, lá em cima. Opção 4, opção 5, opção 6. Aí vem a parte do almoço, também com várias opções. Olha a comida, olha a quantidade. Não é comida para você passar fome. Aqui a gente tem muita variedade. Tem as receitas para você fazer, tem massa, opção de lanche da tarde, tem opção de docinhos, né? Para quem precisa nesse momento ali, e porque é gostoso, e dentro da proposta saudável. As opções de janta, opção de lanche para quem não quer jantar, e aqui as receitas ao final. Esse do nível 2. Aí nós temos o nível 1 com as instruções,
todas as orientações de como montar essas refeições, seja de café da manhã, seja do almoço, como montar esse prato de comida, dentro da proposta de manter a glicemia estável, de desinflamar o intestino. Tudo aqui explicado, a tabela de frutas, a tabela de gorduras oleaginosas, de proteínas, temperos, e aqui o nível 3, que é o protocolo de tratamento, explicando o que você deve evitar durante os 30 dias, o que você vai utilizar, e a parte prática, né, a parte do cardápio em si, ó, dividido por fases, que são as fases, né, de recuperação do intestino, da glicemia, tudinho aqui. E são protocolos muito agradáveis, o paladar, muita receita boa, muitas opções, tem muita coisa. Então isso daqui é o que você vai encontrar na parte de cardápio, você não vai ficar desassistido. Aí vamos continuar voltando lá no nosso Netflix da desinflamação. A gente tem um módulo de mentalidade. Esse módulo é riquíssimo sobre ajuste de autoimagem. Tem o desafio prático da mentalidade, com diário de criação, 2 meditações. O diário de criação, ó, ele é muito legal. Você tem tanto a opção de imprimir, quanto receber o link editável no Canva, para você colocar ali. A gente trabalhar o nosso quadro dos sonhos, só que eu chamo de espelho de saúde, que é o reflexo na sua saúde. Então você vai construir essa versão dessa autoimagem ajustada que você deseja alcançar. Os comportamentos que essa pessoa tem. É uma imagem mesmo que você vai começar a se aproximar dessa sua versão do futuro. Aqui a gente identifica crenças limitantes, quebra crenças limitantes. É muito completo o programa, pensando também em mentalidade. E aqui eu vou mostrar a parte das aulas por dentro. Aqui sobre hidratação, então tem sobre água ideal. Eu vou trazer aqui para vocês. Então vamos começar falando, a gente vai trazer alguns atributos da água ideal. O primeiro atributo da água ideal é o grau de pureza que essa água tem. Sobre água com sal integral, que é uma prática que a gente usa muito para otimizar a nossa hidratação. Eu vou aqui para baixo que vai ficar mais fácil da gente abrir na lateral e vocês verem tudo que tem aqui por dentro. Sobre desinflamação, ó, evolução da doença, o que é inflamação, pilares da desinflamação, exames que mostram que você está inflamada, sobre o açúcar, um podcast que a gente fez do Viva ao Máximo, sobre carga glicêmica, os desreguladores endócrinos, toxinas, metais tóxicos, como fazer o detox de metais, sobre sono e ciclo circadiano, tem a parte toda de higiene do sono para você colocar em prática, mas também a parte de suplementação, para quem tem distúrbios do sono é importante, sobre alimentação, como você aprender a ler o rótulo de comida de verdade, sobre jejum intermitente, o cálculo do seu peso ideal, peso ajustado. Isso aqui é uma parte prática de ensinamentos da nutrição. Como que você monta uma dieta baseado, né, num déficit calórico. Então vocês vão aprender tudo isso. Na parte de digestão, como que você melhora a sua produção de suco digestivo, né, do seu suco gástrico. Como que você resolve se você tiver hipocloridria ou hipercloridria, que é o excesso. A saúde intestinal, sobre o seu cocô, sobre gases. Vocês vão aprender a resolver tudo isso. Como que você resolve a raiz do seu sintoma? O glúten, food map, leite derivados. Aqui, o nosso bônus com o nosso professor convidado de musculação tem a parte de conteúdo e tem a parte de acesso que ele dá, o aplicativo dele com treino prescrito para você colocar em prática aí na academia do seu prédio, na academia que você frequente, de um personal. Então tem aqui o SOS Intestino, para quem já avança um pouco mais no conhecimento, entende que talvez sua situação de saúde precisa de um pouquinho mais cuidado, porque tem um super crescimento bacteriano, fúngico, candidíase de repetição, como é que você trata, o protocolo de tratamento está aqui. Em materiais complementares tem guia de chás, e-book da higiene do sono, e-book da digestão, e-book para constipação, de rotina inteligente para regular seu ciclo circadiano, como que você monta uma salada, um prato de comida, combinações de café da manhã, mapa de hábitos, as calorias escondidas, né, em comida japonesa, bebidas alcoólicas, que é muito interessante para quem está no processo de emagrecimento. E aqui vários bônus. Então tem e-book de refeições rápidas, que são receitas. De receitas de leites vegetais, de pães sem glúten, esse e-book é maravilhoso, tem muita receita de pão sem glúten, de doces sem açúcar, sem leite, sem glúten, receitas diversas, industrializadas do bem, como fazer açaí saudável, shakes proteicos, tem tudo. Aqui tem tudo o que vocês precisam. Esse é o Viva ao Máximo, eu tenho certeza que você vai amar.
E aí você pode estar se perguntando: "Ai, Amanda, mas poxa, eu não tenho tempo", né. Sempre tem uma desculpa, gente, sempre tem uma desculpa que, na verdade, essa desculpa, o que que é? O seu cérebro. O seu cérebro, ele tá confortável, acostumado no caminho que você, seguiu até aqui. Pensa que você vai desbravar uma trilha, né, você tá lá no meio do mato, e aí você tem uma trilha de pedras bonitinha, com escada, que você conhece, e você tem uma mata. Para o seu cérebro, fazer um novo caminho é uma mata virgem, né, que não está desbravada. Então, para ele, ele olha para aquilo e dá preguiça. Ele vai querer encontrar uma desculpa para poder não seguir essa mata, porque ele tem um caminho aqui que ele já conhece. Só que esse caminho que ele conhece tá te levando para um lugar horrível. Enquanto essa mata virgem vai te levar para um lugar paradisíaco. Você tem que pagar o preço. Você tem que mostrar para o seu cérebro que, primeiro, que você não vai entrar nessa mata sozinha. Você tem aqui uma guia para te ajudar no caminho, né? A gente tem ferramentas para poder desbravar essa mata juntas, para ser fácil, para ser gostoso, tem grupo. Então você precisa vencer o seu cérebro de que, olha só, esse caminho aqui que você acha que é o melhor para você não é. Você só tá com preguiça, você não quer gastar energia, justamente porque tá inflamado mesmo. Você não quer ver a possibilidade do novo. E eu vou aqui tentar te ajudar. Se você não tem tempo, cada aula do desafio prático da semana tem em média 30 minutos. Hoje, as pessoas gastam em média 3 horas e 37 minutos nas redes sociais. É o tempo que as pessoas, em média, perdem. Tem gente que perde 5 horas, 6 horas, 8 horas, você eu não sei. Gente, esse tempo é meia hora para você assistir as aulas e colocar em prática. É o tempo para você substituir, para você fazer algo útil para você e pela sua família, para você mudar de fato, né, a sua vida, a sua saúde. Já tentei de tudo. Não tentou, porque tu não tentou viver ao máximo, então você não tentou de tudo, tá? Tenho medo de dar errado. Vai dar errado se você não fizer. Porque, assim, eu tenho mais de 550 provas de que ele dá certo, né? Além de mim, além das pacientes do consultório. 550 só do programa. Com muitos relatos, vocês viram. Tem mais vídeos aqui embaixo para você assistir. Assiste os vídeos para você ver as pessoas. São elas que estão falando, não sou eu. Tem muito depoimento. Funciona, gente. É só você fazer. É caro. Amanda, é caro, tô sem dinheiro. Gente, 12 vezes de R$ 52, que é o preço dele parcelado, é mais barato do que você pedir uma pizza por mês. Aqui na minha cidade, uma pizza tá custando em média de 80 a 90 reais, tá? Então você consegue uma pizza por mês que você vai deixar de comer, você paga o programa, parcelado em 12 vezes, para você fazer. O acesso é por um ano. Então você consegue fazer aí tranquilamente, substituindo por um delivery. Aí você fica com dúvida, você fala assim, mas será que ele vai funcionar para mim? Se você colocar em prática, se você seguir o que eu te ensino no programa, vai funcionar para você. E eu vou estar ali para te acompanhar e para te ajudar a fazer os ajustes caso necessário para tua realidade, mas ele vai funcionar se você colocar em prática. Amanda, eu tenho muito medo de passar fome. Gente, os cardápios, né? Eles são riquíssimos, cheios de opções, tem muita variedade, é super vasto. Você ali vai ter diversas opções, tem muitas alunas, inclusive, que reclamam que tem muita comida. Que elas falam assim: olha, eu não tô dando conta, eu quero comer menos, porque elas não dão conta de todas as refeições que tem ali da forma como tá. Então, você não vai passar fome, tá? Você vai, obviamente, substituir o que talvez você esteja comendo hoje aí que não seja interessante para sua saúde. Eu tenho medo de desistir no meio. Você tem 15 dias de garantia. Se você desistir no meio, né, você até pode, só que aí você não vai ter mais o grupo para te ajudar, né, junto comigo ali, para te motivar. E eu vou estar no grupo, né? Eu vou estar no grupo para te lembrar por que você decidiu começar. Então, assim, para não te deixar desistir se você quiser desistir porque você não gostou, aí tudo bem. Mas se você desistir porque você fala, ai, Amanda, porque olha, tudo que eu começo eu paro, porque eu tenho dificuldade, eu procrastino. Eu tô ali para tentar te ajudar, para te lembrar qual é o teu porquê, pro grupo te incentivar, e você vai lembrar que se você desistir, você vai perder o grupo, né? Você vai perder essa parte mais importante. Então, e a oportunidade de você transformar de vez a sua saúde. Amanda, mas eu tô muito velha para isso. Gente, a minha aluna mais velha tem 73 anos, então assim, pode parar com essa desculpinha boba. Não entendo nada de saúde. Não tem problema, porque é aqui que você vai aprender. Você não precisa entender nada. Toda a bagagem que você tem de lá não precisa. Você vai aprender aqui, né, coisas muito novas para você levar para sua saúde. E meus sintomas não vão passar com chá e com comida. Gente, os seus sintomas, eles vão passar se você cuidar da raiz. E eu vou te ensinar a cuidar da raiz. Então, você vai aprender a interpretar a forma que o seu corpo se comunica com você.
a entender o que tá errado. Eu vou te mostrar na prática como que você vai resetar a raiz, como que você vai cuidar da raiz, como que você vai entender o que fazer a partir de cada sintoma, cada situação, tá? Então, é por isso que a gente dá esse nome de reset, porque é a forma de você colocar o seu corpo, né, na melhor forma que ele tem de te entregar. E, gente, e o mais importante é qual que é o seu porquê, sabe? Todo mundo tem um porquê. Se você me assistiu até aqui, primeiro eu agradeço, né, pela confiança, pela paciência, pelo tempo, mas você tem um porquê que te incomoda, um porquê que pode ser, ah, Amanda, eu quero botar um biquíni pra me sentir confortável na minha própria pele indo pra praia. Eu quero igual a mim, né? Eu quero ter mais tempo com a minha filha, com a minha família. Eu quero melhorar o meu casamento, porque eu tô sempre irritada e meu relacionamento tá uma bosta. Eu quero perder essa gordura, porque minha autoestima tá baixa, minha libido tá ruim, porque eu tenho vergonha do meu marido na cama. Eu não quero ir com meu marido pra cama porque eu tô acima do peso. Todo mundo tem um porquê. Você tem que encontrar o seu porquê e se agarrar no seu porquê. Como eu falei, o meu porquê tem nome, nome e sobrenome, Olivia Portugal Madeira. Essa aqui é ela pequenininha, né, quando ela tinha as crises de alergia por conta da PLV. Eu sou muito grata à minha filha, várias, enfim, porque ela é o amor da minha vida, mas porque foi ela que me trouxe para esse conhecimento, foi ela que me obrigou a estudar tudo que eu estudo, né, e que eu continuo estudando todos os dias, e a entender sobre ela e a entender sobre mim. Minha filha me trouxe muito autoconhecimento. Então eu sou muito, muito grata. E ela é o meu porquê, porque por causa dela, eu lembro tudo que meu pai passou, que foi triste demais de ver, porque primeiro, por ele ter morrido tão cedo, ele foi com 60 anos, ele era muito novo. E a forma como ele foi rápido, mas doloroso. Foram 6 meses o processo de adoecimento dele. Mas assim, a gente viu, eu lembro de ver ele tão magrinho naquela cama de hospital, sabe? Toda a massa muscular que ele perdeu, tão debilitado, tão dependente. Ele, que sempre trabalhou a vida toda, que sempre tinha muita energia, que tinha um amor pela vida, né? Essa coisa, ele era o máximo mesmo, ele tinha o máximo da, sabe? E eu vi ele definhar, a ponto dele pedir pra morrer, a ponto dele falar: eu não aguento mais estar aqui, eu não quero mais estar aqui. Então, assim, o que ele viveu, eu não quero viver e eu não quero que você viva, né? Eu quero que você tenha muita saúde, muita felicidade, que você pare de sobreviver. Então, os meus porquês estão aqui. Eu quero que fica de dever de casa para você. Qual que é o seu porquê? Qual é o seu porquê? Se agarra nele para você sair dessa, para você mudar a sua vida, mudar a sua saúde, mudar a sua alimentação, mudar tudo, né? Vim comigo para Viver ao Máximo para você realmente poder expandir sua consciência e colocar em prática tudo que vai te levar para esse outro patamar de saúde. Essa aqui sou eu, nos meus 8 quilos a mais. Olhando assim de fora, pra vocês, né? Pode até olhar e falar assim: ah, Amanda, nem tava. Pra mim tava, porque eu sempre pesei 50 quilos e eu tava ali com 58, quase 59 quilos. Mas mais do que isso, era como eu me sentia. Era sobre como eu me sentia por estar, né, vivendo inflamada, por estar com os sintomas da inflamação. E aqui foi eu, depois do meu processo, né? A minha perda de peso e que foi só o pontapé, porque a partir daí foram muitas transformações externas e internamente para que eu continuo, tá? Todos os dias trabalhando, me vencendo e lapidando e melhorando para poder conquistar, né? Me manter conquistada nessa versão de saúde. Aqui, ó, pelo short dá pra ver mais, né? O shortinho que ficava atochado, agarrado, e aí nessa perda de peso aí depois do processo. E a minha prioridade é tempo, né? Eu desejo para você tempo. Eu desejo que você tenha tempo com qualidade para viver, para viajar, para viver com a tua família, para ter experiências incríveis, né? Realizar seus sonhos, para trabalhar, para servir as pessoas, para, enfim, para você poder viver a sua melhor versão, para você poder viver ao máximo. Eu desejo para você tempo, tá? Então, se agarre aí no que é prioridade para você e espero muito te encontrar do lado de cá, tá? Ver você botando lá: Amanda, entrei, tá? E eu te ver lá no grupo do WhatsApp. Então, espero que tenha sido um bom proveito de aula para você e tô te esperando, hein? Para de enrolar.